Estudo para Células, Igreja Batista, Graça e Paz. Estudo 4, lição 4. Fundamentos da fé. Confissão, elemento indispensável da fé. Confessar, reconhecer ou admitir, declarar em fé. A confissão é afirmar alguma coisa que cremos, testificar de alguma coisa que sabemos, dar testemunho de uma verdade que aceitamos. Há 4 tipos de confissão que são aludidas no Novo Testamento. Primeira, os ensinos de João Batista e Jesus no tocante à confissão de pecados dos judeus. Mateus 3, 5 a 6. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Segunda, a confissão do pecador hoje em dia. Não é a confissão dos pecados cometidos, mas do único e maior pecado de não crer em Cristo. João 16, 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Deve ser crendo com o coração. Romanos 10, 8 a 10. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deve ser uma confissão baseada na convicção interior, mas que se manifesta no exterior. Não precisa ser uma confissão pública, mas jamais será uma confissão secreta. Mateus 10, 32, 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Terceira, a confissão que o crente faz de algum pecado cometido quando ele acontece. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quarto, a confissão da nossa fé na palavra de Deus. Nossa confissão deve basear-se em 5 coisas. A. Aquilo que Deus, em Cristo, tem realizado em nosso favor no seu plano de redenção. B. Aquilo que Deus, mediante a palavra e o Espírito Santo, tem realizado em nós no novo nascimento e ao recebermos a plenitude do Espírito Santo. C. Aquilo que somos para Deus Pai em Cristo Jesus. D. Aquilo que Jesus está fazendo por nós, agora à destra do Pai, intercedendo por nós. É aquilo que Deus pode fazer através de nós pelo seu Espírito ou pela sua palavra. A lei da fé: crer e falar. 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei. Por isso é que falei. Também nós cremos. Por isso também falamos. Romanos
10, 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Não há fé sem confissão. Crer apenas não adianta. A confissão libera a fé. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. A fé do tipo de Deus fala. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Devemos conservar firmes a nossa confissão. Hebreus 4:14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Aquilo que confessamos alimenta nosso espírito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e devemos lembrar que não há boca mais próxima dos nossos ouvidos do que a nossa própria. Por isso, quanto mais falamos a palavra, mais a ouvimos, e assim mais nos alimentamos e mais aumenta a nossa fé. Provérbios 18, 20 a 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Confessar a palavra nos faz prosperar. Josué 1, 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nunca receberemos além daquilo que confessamos. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A fé cresce com a confissão, mas nunca além dela. Confessar certo é resultado de pensamentos certos, provenientes de uma mente renovada com a palavra. Dois tipos de confissão. Certa. A mulher do fluxo de sangue. Marcos 5, 25, 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedindo tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou:
quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem lhe fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Errada. Os 10 espias israelitas enviados por Moisés. Números 13, 25, 33. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ele. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. A promessa de entrar na terra prometida já havia sido dada, em Êxodo 6, 2 a 8. Apenas Josué e Calebe, dentre todos os israelitas, falaram em linha com a promessa. Todos receberam exatamente o que falaram, como podemos ler nos versos 28 e 30. A confissão errada é uma confissão de derrota, fracasso e da supremacia de Satanás. Falar a respeito de como o diabo está impedindo você de ser bem-sucedido, mantendo você na escravidão ou lhe deixando doente, é uma confissão de derrota e glorifica o diabo. A fé tem ações correspondentes. Fé requer ação. Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Enganamos a nós mesmos quando apenas ouvimos e não praticamos aquilo que dizemos crer. Aquele que considera a lei de Deus como verdade e a pratica, será bem-aventurado no que realizar. Quanto maior for a nossa observância à palavra, maior será a nossa habilidade em fazer o que ela diz. Fé sem obras é morta. Tiago 2, 17 a 18 e 26. Assim, também, a fé, se não tiver obras, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto,
assim também a fé sem obras é morta. Quer dizer que não existe fé se não houver uma ação correspondente a ela. Leia também Tiago 2, 1 a 26. A confissão de fé não produz resultado algum sem ações correspondentes. Devemos sempre agir de acordo com a fé que temos, pois apenas confessar não produz resultados. A fé sem ação é morta. Jesus viu a fé do paralítico e seus 4 amigos por meio das ações deles. Lucas 5, 17 a 20. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e ali estavam assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa maca um homem que estava paralítico e procuraram fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te são perdoados. Aquele que ouve a palavra e a pratica, fé mais ação correspondente, é prudente. Mateus 7, 24 e 28. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Leia também 2 Reis 5, 1 a 14, João 9, de 1 a 7, Lucas 17, de 11 a 14. A fé é consumada pelas obras. Tiago 2, 22. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou. Somos justificados pela fé manifesta nas obras. Tiago 2, 21, 24. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. Estudo para Células, Igreja Batista, Graça e Paz. Até nosso próximo estudo.